boa tarde outra vez. A malta do Faladouro é fiel. A malta do Faladouro é fiel. Então, só para agradecer muito o Domingos Moraes e o Paulo Meirinhos por estarem conosco aí. E a Oriana, por estarem conosco no Faladouro do Passa a Palavra. O Faladouro, como eu disse há um bocadinho, para nós é qualquer coisa que está um pouco longe do trabalho mais performático dos contos e dos festivais e da programação que a gente tem lá no recinto do festival, mas para nós é um eixo muito profundamente estruturante desse festival. E é a partir do Faladouro que muitas coisas também nascem a nível da programação. Para nós é um prazer e incrível. E é uma alegria muito grande ter vocês cá hoje para falar sobre música. O eixo dos ofícios da palavra, a ideia dos ofícios da palavra é sempre trazer grandes oficiantes, pessoas que conhecem profundamente o seu ofício e o seu trabalho, para conversarem conosco de uma forma absolutamente informal sobre aquilo que fazem. E o prazer que têm, as descobertas que vivem no decorrer do seu trabalho, do seu ofício. E também contarem um pouco da sua experiência e por que lá chegaram, e por que lá ficam, e por que continuam, e por que lhes agrada tanto esse ofício, e que vínculo é esse que o ofício tem com a palavra dita, né? A palavra e às vezes o silêncio, como a gente teve a falar também na sessão passada. Então eu passo a palavra à Oriana, que vai moderar os imoderáveis. E mais uma vez, muito obrigada por terem vindo e muito obrigada por estarem cá conosco nos ofícios da palavra do Passa a Palavra. A seguir, programação até perder de vista. Só fazer uma brevíssima apresentação. Domingos Moraes, à minha esquerda, músico, musicólogo, professor de Educação pela Arte, animador artístico-cultural, homem de muitos mestres e mestre de muitos outros. E já vamos descobrir mais. À minha direita, o Paulo Meirinhos, músico, professor de música, natural de Miranda do Douro, onde desenvolve projetos que começam na cultura mirandesa, do ensino de instrumentos musicais tradicionais, como a gaita de foles e percussões, e danças mirandesas. Mas também recolha, não é uma recolha sistematizada, mas é uma recolha que vai acontecendo no curso das suas atividades. E dirige o coro infantil de Miranda do Douro. Dedica-se à construção de instrumentos musicais e é um membro fundador do Escolão da Mundaina, que vamos ouvir mais logo. E eu começava por pedir que apresentasse este nome deste grupo aos nossos conversadores aqui. Pois, eu se calhar voltava um pouco atrás à apresentação da Cláudia, que eu sou cheio de dúvidas, não tenho certezas nenhumas do que faço, se estou a fazer bem, se não, mas pronto, o que faço dá-me muito gosto fazer e isso é o mais importante, se calhar o que tenho feito. Galundaina é o nome de uma música mirandesa que se dança e canta e eu sempre ouvi. É uma música que se dança, então diz que vem da expressão francesa de galante homme, galandum, galante homme. E nós somos 4 galantes, há quem diga que somos uma voice band, nós próprios dizemos que é uma voice band, e galandum, então é esse galante, mas o galundaina é o mesmo galante noutra versão assim mais mundana, mais de outras horas, mais da madrugada. Sim. O mirandês é a tua primeira língua, a tua língua materna, ou está no mesmo patamar do português? Pois eu cresci, ao fim e ao cabo, cresci com 3 línguas. Cresci com o português, se calhar foi a língua que eu ouvi. O português e o mirandês. A minha mãe falava mirandês, a minha mãe falava português e o meu pai mirandês. Se bem que em casa falávamos sempre em português. Os meus avós falavam em mirandês, os vizinhos, pois, ouvia sempre falar em mirandês, quando andava pela rua, pela aldeia, ouvia sempre mirandês.
E o espanhol também foi uma língua com que eu cresci, porque nós em Miranda tínhamos a vantagem de ter a RTP1, RTP2, TVE1 e TVE2. Então cresci com 3 línguas. Na realidade foi uma vantagem essa desta. E essa é uma realidade que se manteve continuadamente até hoje ou nem tanto? Sim, manteve-se até hoje. Numa altura eu estudei em Espanha e atualmente trabalho muito também com músicos espanhóis e continuo a utilizar o espanhol, que foi uma vantagem, sinto que foi uma vantagem o facto de eu ter crescido com o espanhol. O mirandês continuo a falá-lo a diário porque eu faço animação nos lares de idosos e quando estou com os mais velhos falo sempre em mirandês, até por uma questão de me aproximar mais deles e deles sentirem, muitos deles não me conhecem, mas quando eu falo em mirandês, há ali uma relação muito mais próxima, uma relação que se consegue estabelecer de outra maneira que se eu falasse em português. Mas são pessoas que falam português também ou só de um modo geral? Sim, toda a gente atualmente, os mais novos, os mais velhos principalmente, todos falam em português e mirandês. Claro que a minha avó, por exemplo, só falava em mirandês. O meu avô falava português e mirandês, que conheceu o meu avô, não é? Pedro Ventura. Ele sim falava português e mirandês. Os mais velhos só falavam mirandês. Depois quando iam a Miranda, à cidade de Miranda, que havia muita gente de fora, eram tidos, sei lá, como falantes de uma língua mal falada, ou um português mal falado, e daí aquela atitude que as pessoas tinham de alguma vergonha do mirandês em certo tempo, não é? Porque as pessoas ainda não tinham esta consciência do mirandês como uma língua com todas as regras como nós reconhecemos hoje. Antigamente houve uma altura que na altura principalmente da construção das barragens de Miranda e Picote, que foi para Miranda muita gente de outras regiões, ali do Minho, e ouviam ali um falar diferente e achavam que era um português mal falado. Então as pessoas de Miranda tinham um pouco vergonha, numa época, tinham alguma vergonha de falar mirandês, porque visto de fora, e havia muita gente que de fora, então achavam que era mirandês, e era essa a ideia que tinham numa altura. Começar a trabalhar com a língua mirandesa foi natural, foi um processo natural para ti, começou quando? Sim, para mim foi um processo natural, até porque foi um processo natural porque eu cresci com o mirandês, e falando em relação ao Galandum, se calhar era aí que queria chegar, nós achamos que a partir de uma determinada altura tínhamos que assumir o mirandês como a nossa língua, até para criar aqui alguma curiosidade em relação a Galandum, utilizar uma língua que pouca gente utilizava e pouca gente a levava a cenário. Mas na tua infância, na escola, não se falava mirandês? Não se falava mirandês. Nem se podia? Nunca se pôs, no meu caso nunca se pôs essa situação, mas colegas meus diziam que os professores até batiam se falassem mirandês. E eu, desde muito pequeno, percebi e reconheci que o mirandês me ajudava na escrita. Se na pronúncia do mirandês, quando eu tinha dúvidas em escrever com um S, 2S, ou C de cedilha, ou só o C, ou o X, eu recorria sempre à pronúncia do mirandês para perceber como é que se escrevia. Porque o mirandês não é como... Em Viseu até as moscas fazem G, não é? Mas no mirandês, se for o X, se for o S, se for o CH, há uma pronúncia diferente para cada uma dessas escritas. E há uma solução na pronúncia que nos diz se é assim ou assado. E eu, desde muito cedo, percebi que o mirandês era muito importante para mim. Mas hoje também não se fala mirandês nas escolas? Ou... O mirandês não se fala, na realidade não se fala nas escolas, há aulas de mirandês, mas o haver aulas de mirandês é como as aulas de inglês. Ninguém fala inglês nas escolas, tem aulas de inglês, mas que contribuem para a pessoa conhecer
a língua. Claro que uma língua só se fala no dia-a-dia, na função diária da utilização de uma língua com as pessoas que a dominam e que a necessitam, e tu tens que te adaptar a essa língua. Se vais à Inglaterra, tens que te adaptar a essa língua e aí aprendes. Em Miranda consegues viver, sobreviver já nem dizemos, mas consegues viver sem precisar de falar um mirandês. Claro que hoje é mais uma questão de cultura, de curiosidade, de alguma criança pode perguntar uma vez ou outra como é que se diz isto ou aquilo, mas o avô, o que está a acontecer hoje é a falta de gente. O que está a acontecer hoje é a falta de gente, e ao haver falta de gente, o avô não tem um neto a diário com ele, não lhe fala em mirandês, o neto está todo dia ou toda a semana em Miranda ou noutra cidade do país, pois quando vai a Miranda o avô adapta-se a ele e fala-lhe em português. Hoje cortou-se esse elo de continuidade da língua, de continuidade de uma cultura. Eu vejo o mirandês e tenho uma visão muito negativa em relação a esta língua e a toda a cultura, porque cortou-se esse elo de ligação. Não há gente, na realidade não há gente nas terras de Miranda, uma aldeia. Se passarmos numa aldeia só vemos velhos e as crianças pois ou estão com os computadores, os telemóveis, e não convivem. O vocabulário do mirandês, que estava muito virado para a agricultura, para o dia-a-dia, deixou de existir e cortou-se. E a vossa música pode funcionar agora como um meio de difusão, mesmo fora da região e mesmo para além dessas vivências cotidianas, não é? Não vão criar falantes de mirandês através da vossa música, não é uma possibilidade, mas há um interesse que... Mas há um interesse, sim, há um interesse, e as pessoas, mesmo as crianças, podem não saber falar mirandês, mas cantam em mirandês. Claro que não conseguimos não conseguimos criar falantes, mas nós nos concertos falamos sempre em mirandês e demonstramos uma cultura que para nós está viva. Enquanto eu existir, e alguns amigos meus lá em Miranda, pois a língua vai existir, porque eu quando me encontro com eles no dia-a-dia, falo sempre em mirandês. Pela minha parte e pela parte de alguns, e mesmo dos meus colegas de Talandum, que falamos muitas vezes em mirandês, enquanto nós vivermos, o mirandês vai existir e vai fazer sentido no nosso dia-a-dia. A música não é uma alavanca suficiente para manter uma língua bonita. É a alavanca. É a alavanca e a própria palavra. Porque para mim eu não faço uma distinção entre música e palavra. Eu acho que a nossa língua é uma língua que é sempre cantada, é sempre entoada, mesmo que as pessoas não se tenham conta disso. Tem uma entoada, uma rítmica própria, e é, talvez, para mim, é o grande segredo de o mirandês existir, quer dizer, porque há falantes. São cerca de 6 mil, suponho eu, neste momento. Mas é esta capacidade que nós temos de comunicar e de falar e depois de cantar e de nos emocionarmos também, quer dizer, que permite que as línguas sobrevivam, não é? Eu tenho um posicionamento em relação a isto, talvez um bocadinho diferente de vocês, porque eu acho que estamos todos envolvidos num enorme combate, não é? E esse combate é o combate da relação, do contacto, do falar entre nós, do brincar e de tentarmos fugir, digamos, ainda acho que era aquele grande investigador sobre o cérebro, ainda ontem, o Damasio ainda ontem falava, quer dizer, falava de uma forma muito clara que é um susto ver que as pessoas vivem num mundo virtual, quer dizer, num mundo em que pensam que se estão a relacionar, mas não estão, pensam que estou a falar com, mas não estão, nem com elas próprias já falam, nem têm um espelho para se olhar, e o nosso espelho não é o espelho, são as outras pessoas. Quer dizer, eu só me conheço a mim quando falo com outra pessoa, não é? Porque a reação que ela tem é aí que eu entendo quem eu sou. Eu até vou mais longe, eu só entendi o que era a minha cultura e aconteceu-me até tarde, com os meus 20 e tal anos, tive a sorte de ir visitar o país e de estar lá a trabalhar com pessoas
a Guiné-Bissau. E de repente a minha cultura própria, os meus valores eram cristalinos, sabes? Porque esse confronto, essa capacidade que nós temos de, na relação que temos, descobrimos de repente o outro que é diferente de nós e descobrimos a nós próprios, não é? Ou seja, enquanto nós formos capazes de falar, de cantar, de dançar, isto tem futuro, não é? O problema é quando fica tudo muito pasmado e muito parado. Por exemplo, eu temo muito, e é por isso que eu acho que se faz nestes encontros aqui, em que a palavra e a oralidade têm um papel fundamental, é exatamente isso. Quer dizer, é sublinhar o que é importante para a vida das pessoas, que é o contacto, é o falar, é o estar com, não é? E o falar, como vocês sabem, é qualquer coisa que se desenvolve, que se melhora, se aperfeiçoa, não é? Nós aprendemos muito a falar a língua lento também, é verdade. Mas aprendemos muito a tentar perceber o significado que têm as nossas palavras no outro que as ouve e que nos responde ou não, não é? Isto um pouco para dizer que palavra e canção, para mim, estão no mesmo plano. E nós passamos muitas vezes do padrão palavra para o padrão entoado, sem nos darmos conta. Por exemplo, porque fazemos sons de equiscência, porque fazemos sons onomatopáicos, porque temos imensos sons na nossa voz, na língua falada. Mas percebemos isso mais facilmente quando ouvimos uma língua estrangeira. É. E sem isso, isto é tudo muito triste, não é? É tudo muito tristinho. Eu, por exemplo, eu acho que quando eu ouço um conto, em vez de ter um telemóvel para filmar, fotografar, etc., eu habituei-me, mas talvez seja uma questão mais geracional, eu habituei-me a ouvir e a ficar com uma memória que é uma memória do momento. Eu posso ter uma fotografia, posso ter uma gravação, mas o que eu vivi naquele momento é o que eu acho que é importante. E ainda por cima, nós sabemos que cada qual apanha a sua maneira, não é? Portanto, um contador, alguém que fala para nós, que é uma sorte daquelas, é alguém que está a comunicar com milhentas de pessoas e a transmitir uma quantidade de mensagens diferentes, cada um a perceber à sua maneira, e cada um fará, digamos, um registro e vai viver com aquilo à sua maneira, não é? E isso é que é a grande riqueza da humanidade, quer dizer, desta nossa espantosa capacidade de comunicar uns com os outros, não é? E não sei se... O Domingos diria que hoje a tradição oral e toda a cultura tradicional está mais viva, apesar da vida nos deixar às vezes muito fechados nos nossos ecrãs, nas nossas bolhas, mas nestas circunstâncias e nos estudos e nas edições que estão fazendo e na recolha continua, nós conhecemos mais a nossa cultura popular e tradicional hoje do que há mais anos atrás, ou isso. Eu não sou capaz de responder assim direto. Ela está mais divulgada? Eu sei que aquilo que nós chamamos de ensino formal faz tudo para nos calar e para nos pôr a competir uns com os outros. Sei lá, o falar com um colega ao lado é entendido como uma disciplina. O ensinar alguém a fazer qualquer coisa também, porque está tudo a competir para depois entrarem nas médias disto, daquilo e do outro. Ou seja, grande parte daquilo que os nossos jovens passam nas escolas que existem é torná-los seres fechados, competitivos e muito pouco interessantes sob o ponto de vista humano, não é? De tal maneira que nós, para certas profissões, estamos a questionar já se podemos ter pessoas que lidam com outras, por exemplo, médicos, enfermeiros, se podem ser pessoas que vêm nesse carril, não é? Quer dizer, eles chegam todos com 20 à universidade, mas depois não têm capacidade de contacto. Depois falham. Mas isto é dito, não por mim, mas por pessoas que têm essa difícil responsabilidade de selecionar quem vai ser e quem não vai ser. Minha mulher, por exemplo, durante anos foi professora numa escola de enfermagem. E tinham um drama grande a resolver. É que eles percebiam, ao fim de 3, 4 anos, que algumas pessoas tinham notas brilhantes, faziam tudo e mais alguma coisa, mas não tinham capacidade para cuidar. Esta palavra parece tão simples, mas cuidar. E então era preciso dizer a alguém que estava há 3 anos a estudar para uma profissão, teria que procurar outra profissão.
Não é? E isso acontece. Felizmente que acontece. Quando não acontece, não seria. Não é? Eu, por exemplo, eu vejo aquilo que eles estão a fazer lá em Miranda e vejo o que o Paulo tem feito nas escolas com o coro, tu fazes com... E eu percebo como são atividades que eu não sabia que tu ias também a centros de estabilidade. Mas, digamos, é um trabalho de, eu digo que é de criar um tecido conjuntivo da relação e da comunicação, que acaba por ser, vale muito porque as pessoas percebem que isso vale a pena, dá resultado. Ninguém, quando se tem 14 ou 15 anos, vai olhar para o mirandês e para as histórias e vai dar importância. Mas há um dia que aquilo bate fundo, bate lá no sítio e muda de facto a vida das pessoas. Eu tenho essa experiência com imensos jovens com quem trabalho, felizmente, e tenho colegas que o fazem de uma forma sistemática e sabendo o que estão a fazer. E nós temos resultados. Claro que estamos muitas vezes metidos em instituições que são exatamente o contrário disso. Exatamente o contrário disso. E é muito complicado vencer um sistema em que, por exemplo, os meus queridos alunos desaparecem todos porque estão 3 ou 4 meses utilizamos coisas do género. Na altura que já estavam mesmo a correr tão bem, vai-se embora. Não é? E só voltam quando estão em feiras, e então nas feiras já não querem nada que a gente está a fazer, querem fazer outras coisas. Ainda bem. Depois também temos uma sorte, isto, pelo menos tanto quanto eu olho para a minha experiência dos meus filhos, dos meus netos, é que eles passam entre os 15, 16 e 17 anos por uma fase fantástica, que é de se relacionarem, terem grupos de amigos, irem passear, dançar, etc, etc. E isso é talvez o mais saudável que há e é o que nos permite que a humanidade sobreviva, penso eu. Se fizessem todos ficares fechados com o telemóvel, não um desastre, não é? Mas essa capacidade de criar amigos, namorar, dançar, passear, infringir de certo modo as regras em casa, com os pais, é muito saudável e vai torná-los, digamos, para já lutadores pela vida e, se tudo correr bem, vão ser pessoas normais. Quer dizer, pessoas normais são pessoas que relacionam, que falam, que conversam, que são solidárias. É uma das coisas que eu digo no papel, não é? O nosso grande problema neste momento é criar gente solidária, eticamente, digamos, com uma cabeça bem feita, não é? E depois cria amigos, família, etc, etc. Quer dizer, os contos, para mim, o teatro, a música, são talvez das atividades que, sendo um pouco informais, de certo modo, mais podem fazer com que isto aconteça, de uma forma normal e natural, porque é muito agradável. Quer dizer, eu tenho a experiência de ver o teatro, o grande teatro, feito com grandes companhias, com grandes meios, e tenho a experiência de ver um contador de histórias à minha frente, ali onde está a Ana Paula. Quer dizer, está a comunicar assim, olhos nos olhos para mim, e que de repente aquilo tem uma força que é idêntica e similar ao grande espetáculo que eu posso ver na Gulbenkian, não sei se é ver, não é? Para mim, algumas vezes, este espetáculo que eu tenho em relação com o contador de histórias é mais forte, toca-me mais, do que o espetáculo que eu assisto, digamos, de uma outra maneira, com alguma leitura, digamos, ou com algum afastamento, não é? Em que estou a tentar ver o que é que eles estão a dizer, qual é a história, etc, etc. Mas a pessoa que está à minha frente a cantar para mim, ou a contar uma história, tem um impacto que, se eu o sinto, eu acho que muita gente o sente. E é por isso. Foi o seu mergulho na tradição, não? Foi muito engraçado. Até eu sou da geração dos Beatles, não é? Portanto, o que é que eu ouvia? O que é que eu ouvia? Estamos a falar dos anos 50 e tal, 60. O que é que eu ouvia? Estavam a fazer os Beatles, não é? Música cantada em português, nem pensar. E tive uma sorte macaca, pronto, tive alguns bons professores, o Chico Ferreira, o Mário Dionísio, o Bernardo da Costa, por sorte, estavam no sítio onde eu andava e que nos alimentaram. Isto é, claramente, nos alimentaram, deixavam-nos fumar nas aulas. O Bernardo da Costa já fumava nas aulas, e ele também, com as janelas todas abertas. Fumávamos muito mal, é bem verdade, mas era uma transgressão dentro de uma instituição que era um liceu, não é? Um liceu, enfim, como vocês sabem que funcionava, não é?
RTR, nos anos 50, 60, mas que tínhamos umas janelas de liberdade, quer dizer, e para mim foram fundamentais. E depois foi por uma circunstância de sorte. No conservatório não havia, quer dizer, tudo começava a partir do século XVIII. Antes disso eram os bárbaros, não é? E a descoberta da música popular é muito engraçada, porque no conservatório havia uma coleção de instrumentos populares muito boa, que aliás agora está no Museu da Música, e muitos de nós perguntámos como é que isto toca, como é que isto funciona. E começámos a interessar-nos pelos trabalhos que iam sendo publicados, nomeadamente o Veiga de Oliveira. Entretanto, o Michel Jacomé, que estava a fazer os programas na televisão que a gente via às horas, porque aquilo havia futebol, era tudo adiado. E de repente, é como o Zé Mário disse, de repente aquilo foi um burro no estômago. Quer dizer, o Zé Mário, por exemplo, teve essa experiência um pouco antes de mim, que é o Zé Mário Branco, que é um dia alguém leva o primeiro disco de Trás dos Montes que o Michel tinha acabado de gravar. Aqueles Sarapilheira, pois. Eu já vos conto depois uma história engraçada da Sarapilheira. E o Zé Mário, de repente, é confrontado com qualquer coisa que era completamente desconhecida. E é um murro no estômago. Dele e da nossa geração. Eu estava à sorte, eu estava na Juventude Musical Portuguesa, e de repente tudo aquilo começava a mostrar um mundo que para nós estava como se fosse escondido, não é? Eu não digo que deliberadamente escondido, quer dizer, havia, claro, gente que o fazia, não é? Mas não estava escondido. E então há uma procura, um ir à procura, um ir, e fazemos coisas muito bonitas, que é, por exemplo, foi a altura em que eu vou atrás dos montes, com 20 e tal anos, que é quando nós fazemos sortidas com a Juventude Musical e vamos percorrer o país e íamos e falávamos com as pessoas e estávamos horas esquecidas, a ouvir histórias, a ouvir os instrumentos, e tudo aquilo começou a fazer sentido. Eu acho que quem foi marcado por esta sorte que nós tivemos, não é? Mudou-nos a vida, mas mudou-nos mesmo, quer dizer, somos, digamos, a geração que na altura estava na Juventude Musical Portuguesa, era eu, o Zé Alberto Sardinha, o João Lisboa, o Francisco Doureiro, mais velho que nós, que nos dava todo o apoio, quer dizer, mudaram a nossa vida e a nossa forma de olhar para o povo. Isso foi nos anos, final dos anos 60. Final dos anos 60, sim. 60 e tal, já, 70. E depois veio o Museu de Etnologia. Isso foi a nossa grande universidade. Foi a sorte macaca de eu me morar ao lado do Ernesto Freire de Oliveira. Ele morava na casa ao lado. E eu conheci o Benjamin e o Ernesto, estavam no quintal, e eu estava cá no quintal, começámos a falar, e eu percebi que eles eram os autores do livro dos instrumentos. E então, mas é das tais coisas, não é? Que lazai. E Tu também constróis instrumentos? também fiz. Sim. Como é que começaste a construir instrumentos, Paulo? Eu desde sempre andei com uma navalha no bolso. Hoje trago. Sim, sempre. Sempre porque nós tínhamos vacas em casa e íamos com elas e havia que, sei lá, nesta altura do ano, íamos todos juntar, os meus colegas, os meus amigos da aldeia, íamos todos para o mesmo sítio e havia que passar o dia, ocupar o dia. No inverno íamos muitas vezes com as vacas durante todo o dia para um lameiro, levávamos um chouriço e tal, e havia que utilizar, mas depois ocupar o dia com coisas. E a navalha fazíamos coisinhas, não é? Desde construir lousas para... Hoje quando dizemos apanhar pássaros, Pronto, hoje já não encaras bem alguém que apanha um pássaro. Quando eu era peões, hoje também. Sim, temos que entender isto há 30 anos atrás. E às vezes, quando julgamos o que se passou há 30 anos atrás com as ideias de hoje em dia, somos muito injustos, não é? Ou quando julgamos o que aconteceu há 2 séculos com as ideias de hoje, somos muito injustos. Temos que conhecer a altura. Mas, passando adiante,
A navalha ajudou-me a ter aquela mobilidade fina de trabalhar madeira, de fazer coisinhas. Mais tarde, no quinto, sexto, sétimo, até o nono ano, eu tive trabalhos manuais e esses trabalhos manuais para mim foram muito importantes, os trabalhos manuais da escola. E o senhor fazia as gatas? Sim, também. Mas eu fui seminarista numa altura e tive aulas de trabalhos manuais lá no seminário. E trabalhávamos muito com serras, aquelas serras de cabelo, pronto, várias ferramentas. Se calhar voltando então um pouco atrás, quando eu era pequenino, aí com 2 anos, a minha mãe teve um pequeno acidente ao descer umas escadas, partiu uma perna, estava a fazer o curso do magistério em Bragança, já tinha um irmão mais velho e eu tive que ir para os meus avós, para 2 igrejas. Vivi com os meus avós durante algum tempo. O meu avô era carpinteiro e às vezes, para me entreter, fazia um desenho numa tábua e entregava-me um formão para eu me entreter. E daí também começou esta coisa de gostar das madeiras, das ferramentas e tudo mais. Mais tarde, então, voltando ao que estava a dizer, na escola, com as aulas de trabalhos manuais, fui conhecendo mais ferramentas e apurando esse gosto pelas madeiras e pelas ferramentas. Mais tarde comecei por construir umas castanholas, uma coisa simples e fui apurando este gosto pela construção, até ao momento que com Galandum sentimos necessidade de nós próprios copiar instrumentos antigos, ou recuperar, se calhar primeiro foi recuperar instrumentos que já estavam muito danificados e pô-los a funcionar. E depois fazer cópias de outros instrumentos e recuperar outras ideias, seja a ideia do rabel, que agora utilizamos muito em Galandum, que veio pelo veículo dos lares de idosos, de alguns idosos que me falaram que numa aldeia havia um senhor que fez uma rabeca, havia de ser algo parecido ao violino, com madeiras, diziam que metiam umas madeiras num pote com água a ferver para as dobrar, e a partir daí depois fomos apurando também esta ideia de construir instrumentos. O meu avô também fazia pandeiros, muitos deles estão aí no museu. Sim, e eu queria ter pandeiros como os que o meu avô fazia, não encontrei em sítio nenhum, então fui juntando umas peles, procurando madeiras, e quis construir para mim esses pandeiros que o meu avô fazia, os pandeiros quadrados, triângulos, losangos e hexagonais. Depois construí para mim, os meus colegas também queriam, e depois outros amigos, e pronto, fui construindo os rabéis mais tarde. E atualmente, não sei se já viu aquele projeto Guitarro, que era um vídeo que eu queria mostrar agora, e se calhar então pegando noutra ideia que é das recolhas que fizeram em Trás-os-Montes, seja o Domingos, seja a IRTP, seja muita gente, atualmente... Espanha que fez, sim, de Espanha também, mas atualmente eu apercebo-me que há personagens que foram importantíssimas para a cultura mirandesa que atualmente não se conhece. E, sei lá, por esta quebra da tradição, por esta quebra do convívio, mas também temos que perceber que nós daqui a... morremos, passado 20 anos, já ninguém se lembra de nós, não é? Eu, de alguns anos, tinha a ideia de construir um instrumento, até pela necessidade de um instrumento harmónico em Galandum, e começamos, houve uma altura que tínhamos a ideia de meter um buzuki. Não, buzuki não faz sentido em Galandum, uma guitarra não faz sentido, e então lembramos-nos do Tio Lévias de Paradela, que era um personagem muito à frente do tempo. Foi condecorado pelo Presidente da República no seu tempo. Era uma personagem com uma memória fantástica, com uma visão de mundo que
que era uma visão muito maior do que o mundo que ele conhecia, que ele pouco saiu dali de Miranda. E ele tinha uma visão do mundo, uma visão imensa do mundo. E de alguns anos para cá que eu tenho investigado essa ideia das guitarras que ele fazia, que eram umas guitarras de lata, com latas que ele conseguia, de café, de bolachas, disto ou daquilo, e ele construiu pelo menos 7 guitarras. Mas no vídeo que eu tenho aqui, que se calhar não se ouve muito bem, vamos ver se conseguimos, porque o som que vai sair... Estavas aí, caramba. Eu estou aqui a falar, está ali o João Pratas, que é de Galandum também, e eu estava aqui... Isto tudo correto. Ok. Ele depois vai-me fazer o... Ele depois faz-te o sermão. O sermão. E, curiosamente, o som que eu utilizei para este vídeo é o som de uma música que o Domingos gravou com o Tio Lélias. E é este regresso também do que foi recolhido na terra de Miranda, é este regresso também à percepção que as pessoas de Miranda têm sobre o que é a tradição de Miranda, que atualmente não se conhece. E eu mostro isto e apresento isto às crianças de Miranda, e quando lhe digo que o Tio Lélias foi condecorado, alguns chutes e pontapés foram condecorados aqui há tempos, eles ficam com uma visão, caramba, então esta personagem deve ter sido muito importante. E mesmo pessoas mais velhas de Miranda também não conhecem tanto assim o Tio Lélias, conhecem o Tio Lélias de ouvir falar, mas vamos ver, e depois já falamos um pouco disto. Ora, isto há de estar no início. Em baixo. Ok. La serena bella noche y la clara bella mañana nel parador de Roma tiene una hija bastarda. Já se posso sentar. Eu posso contar uma história Pronto, é só isto. do Tio Lélias. Inicial muito curta. Pronto, nós tivemos a sorte de gravar, de estar em casa dele, e então como é que nós pensámos fazer a coisa? Quer dizer, fomos lá preparar tudo, conhecê-lo e tal, depois lá combinámos, fomos com uma equipa de técnicos alemães para gravar aquilo. Mas não vamos entrar dentro da casa do Tio Lélias com aquela parafernália, não. Fizemos uma caminha cá fora, com tudo lá dentro, e só entraram os microfones, entrei eu e a Valburga Mann, era assim, e a conversa não teve fim, porque ele gostou de nós, a coisa correu tudo bem. O problema era os que estavam cá fora, isto é inverno. Uma carinha, Mercedes, estavam enregelados. Acabaram todas as fitas que tinham, porque aquilo foi o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a história de não sei quanto, e acabaram todas as fitas que tinham. Nós estamos a fazer gravação em digital, é a primeira que se faz, é digital e analógico. O digital acabava e ele continuava. E nós lá dentro encantados, até que se ouvimos bater à porta e era o pobre de uns homens. E tem que Mas isto para vos dizer que nem sempre quem ia lá visitá-lo tinha esta sorte. Porque
contaram todas as histórias deliciosas dele. Iam lá, batiam à porta, tinham da Universidade de Espanha e tal. Iam à porta, se podíamos cá gravar umas coisas. Sim, entra. Então, sentem-se aí, querem tomar alguma coisa? Então, olha, está aqui uma cassete que eu já gravei para vocês. E dava a cassete e despachava-os em 2 tempos. Pois que ele era agricultor e tinha mais que fazer. Havia dias que o trabalho da agricultura era muito mais importante do que estar ali a contar histórias. Nós fizemos, por acaso, agora, deixa-me defender a minha dama. Todas as gravações que nós fizemos, as pessoas foram contratadas e foram pagas pelo tempo que lá tiveram. Como é que nós fazíamos isto? Como é que dizíamos a uma pessoa? Alguns não, alguns, como tu sabes, eram músicos que já tocavam e eram pagos para ir às festas. Outros não. No caso do tio Leras também não. Outros também já tocou. E então dissemos, quantas horas é que vamos perder para fazer isto? E nós dizemos, vamos perder tantas horas. Então, mas quanto é que isso pode valer o seu trabalho? E então era um cálculo que a própria pessoa dizia, eu vou fazer tantas horas, portanto isso pelo menos, e arranjámos contrato assinado, tudo feito, e deu-me uma satisfação enorme. Quer dizer, porque nós fizemos aquilo, foi muito simples convencer, não foi preciso convencê-los. Os próprios alemães fizeram isto, depois também faziam a pessoa assinar em que se podia utilizar aquele material. E para que é que este material serve? Isso era a minha pergunta. Para que é que foram gravar para trás os montes, o senhor da flauta tamborileiro, e o senhor Virgílio, etc. E então tive uma resposta que nunca mais me esqueci. Nós estamos a trabalhar para daqui a 100 anos, não é para agora. Portanto, estamos a fazer estes acervos, estamos a criar esta memória de tudo isto que nós percebemos de uma importância fantástica, e quem vai beneficiar disso naturalmente é a nossa geração daqui a 100 anos. E isto de facto mostra uma forma de trabalhar e de ver a cultura. Nós aprendemos muito com eles, quer dizer, era assim. Sim, mas isto é já o regresso do que foi gravado. É já o regresso. É. Nós temos muitas situações destas, como vocês fizeram. Enquanto eu estive no Museu da Etnologia, tínhamos pessoas das aldeias que vinham ter connosco para verem o instrumento que já não existia lá, para ouvirem os registros, por exemplo, na lousa, da dança das 8 virgens, etc., as festas de Castelo Branco. Tiveram pessoas que vieram vir os nossos registros para tentar refazer, enfim, numa situação que já é um recriar, não é? Mas pronto, quer dizer, e o próprio Memória Média tem essa função espantosa. Quer dizer, de repente o Memória Média é visto pelas pessoas por este universo todo, nos sítios mais incríveis, Canadá, Estados Unidos, Japão. Mas veem, e de repente este tipo de saber, de fazer, tem interesse para a humanidade e não só para as nossas aldeias, não é? E aliás é isso que eu acho que me dá uma grande esperança. Quer dizer, a humanidade interessa-se pela cultura própria e dos outros. E porque há muitas constantes, Domingos. É. Os cancioneiros tradicionais têm muitas semelhanças no todo o mundo ou são essencialmente diferentes uns dos outros? Olha, eu acho que eles são fundamentalmente semelhantes nas temáticas da humanidade, na sobrevivência, no trabalho, do amor, da zanga, na guerra. Quer dizer, os grandes temas que percorrem as sociedades humanas e, por vezes, a circunstância como cada comunidade resolve, digamos, qual o instrumento, qual a escala que vai usar, para mim, por vezes, não é o essencial. E nós perdemos muitas vezes tempo com aquilo que não é essencial. Olhamos muito, por exemplo, se vocês quiserem, é como quem olha para a música portuguesa e olha para os trajes que as pessoas estão a vestir quando dançam. E se não estão, se tem o relógio, tem o lápis pintado, já não presta, não é? E quando, por trás daquilo, ou a dar corpo, digamos, ao que é de facto essencial, estão outras coisas mais importantes. A forma como os corpos se mobilizam, a forma como, por exemplo, nós temos danças que usam a parte de baixo do corpo e outras que usam a parte de cima do corpo. Quer dizer, isso é que é o essencial, não é? E muitas vezes não, por exemplo, eu adoro
uma certa forma de canto que é está nos antípodas completos daquilo que eu faço, que é os cantos da Mongólia. Aqueles homens que cantam com uma voz gutural, com vários harmónicos. Eu fico perfeitamente deslumbrado com aquilo. E há um amigo meu, da Universidade de Aveiro, que apresenta de vez em quando isso e que conta o que é que eles estão a dizer. Então, ainda melhor ainda, não é? Porque, de repente, eu tenho acesso privilegiado não só à sensação forte que aquele som e que aquelas palavras que eu não entendo fazem, mas há alguém que faz o favor de me dizer o que é que eles estão a contar. E aí, a empatia total. Não é? A empatia total. Eu, por exemplo, eu acho que uma das coisas que mais pode ajudar a humanidade a ser um pouco melhor é a ser confrontada com formas diferentes de dançar, de cantar, de estar, de viver, de resolver as coisas da vida. E isso talvez devesse ser, nos currícula, uma parte substancial do que se aprende, não é? A recepção da vossa música varia muito conforme o contexto, ser mais distante, mais próximo. Como é que tem variado essa recepção comum? Sei que vocês viajam muito. Sim, viajamos muito e na realidade é muito bem aceito. Nós vemos nós baseamos a nossa música na terra de Miranda. Claro que a terra de Miranda tem músicas que são cantadas em Espanha e de Trás-os-Montes, mas baseamos naquela região de Miranda, sim. E o que tentamos fazer é pegar nas melodias antigas, mas trazê-las para os dias de hoje, fazer com que façam sentido hoje em dia. Pegar na tradição e fazer essa tradição com os recursos que nós temos hoje. E há uma história curiosa do meu avô. O meu avô tocava caixa, o que era carpinteiro, tocava caixa e viajou muito pelo mundo. E tocava muito também em animações, com um acordeonista, com um gaiteiro, faziam uns bailes à noite, não é? E então ele construiu um pedal para o bombo, e com um parafuso, colocou o parafuso no bombo também, colocou um prato e fez, de certa forma, uma bateria. Ele levava a caixa pendurada com o cinto, mas tinha o bombo e o prato, então fazia uma bateria. Isso era tradicional na época dele. Nós já não estamos muito nessa coisa do ser tradicional ou não, tal como o meu avô fez isso, sem pensar se era tradicional ou não. Tinha que fazer sentido para ele fazer isso, tal como nós hoje utilizamos os aparelhos dos Roland, algumas máquinas que utilizamos em palco e eletrónicas, para que nos dê a nós sentido, para que faça sentido a nós pegar nas músicas antigas, reapresentá-las e conseguirmos chegar a um público que, se calhar, se fizéssemos apenas aquele som da gaita caixa e bombo, como os velhos faziam, que faz todo o sentido para algumas situações que nós também continuamos a fazer, numa alvorada ou numa arruada, ou o que quer que seja, mas o que fazemos hoje, para nós tem que fazer sentido, e não é tanto aquele sentido de missão, como tínhamos falado há pouco lá em baixo, aquela ideia de missão, pegar nas músicas antigas e pô-las, porque não, nós estamos também para que o que nós façamos nos dê muito gozo a nós fazer. E também assim chegar a um público diferente e fazermos este atualizar de músicas antigas, trazê-las para os dias de hoje. Sentes que há um limite, esta opção por fazer um repertório estritamente mirandês é um limite à vossa liberdade de músicos, ao poder da vossa expressão? Eu acho que, sei lá, as músicas mirandesas, sei lá, há músicas mirandesas com um sabor umas melodias com um sabor tão bonito que nós automaticamente, sei lá, nós temos uma baliza para o que é repertório para Galandume. Há ali uma ideia. João. Eu estava a pensar numa outra coisa.
Às vezes há músicas tão diferentes do repertório mirandês, músicas do repertório mirandês, que são tão diferentes daquilo que Galandum já fez e faz no momento, que até temos medo de as meter, porque vai parecer estranho por serem mesmo diferentes. E o caso daquelas polifonias que ainda agora ouvimos há uns tempos, de uma recolhas do Armando Lessa, que ainda andámos muito tempo na dúvida, e acho que está comprovado, mas andámos muito tempo na dúvida se seriam dali, se teriam sido recolhidas realmente naquele Constantino ou no outro que em Vila Real. Não, acho que era no Constantino de Vila Real. Sim. Sim. É possível, mas andámos de volta disso, porque realmente às vezes também ficamos confusos com aquilo que nos calha. Sim, mas nós temos, de qualquer maneira, em relação a isto, também temos opiniões diferentes, atenção, somos 4 e temos opiniões diferentes e acho que isso também é uma riqueza muito, muito grande. E funciona, porque um diz que sim, o outro diz que não, o outro diz que talvez porque, e a coisa às vezes justifica-se. Mas penso que limitações, eu fui o último a entrar para ela e ainda não as senti. Portanto, ainda há muito para explorar do que ainda não fizeram. Isso eu acho que sim. Sim, há muito para explorar e depois atrás da música vem o resto da cultura toda, não é? Porque sim, os próprios textos, muitas vezes. Vem a dança, vem... Sim, muitas vezes já há melodias muito interessantes, mas que o texto não funciona e nós temos ali, o que estava a dizer há pouco, uma baliza que queremos, sei lá, temos a nossa linha também. Não é uma linha assim tão definida, com a baliza ali para fora, já não é gol, para aqui é que é. Não, há sempre ali uma barreira que facilmente justificamos e nós próprios agora estamos também a construir melodias e textos mais ou menos na linha do que pretendemos fazer, seja com o ritmo, seja com as melodias, com os textos. Há ali uma série mas atualizam de alguma forma sim, os temas? Tentamos, sim, atualizamos os temas até por textos que acrescentamos a textos antigos, que foi o que sempre foi feito. Os temas, a tradição, parece que vem, a própria palavra tradição, parece que tem isso mesmo. Havia uma publicidade aqui há uns anos, a tradição já não é o que era. A tradição não tem que ser o que era, a tradição tem que ser renovada e só faz sentido se for renovada, senão é uma coisa para meter num frasco de vidro e não se modifica mais. E mete-se em formol. Eu gostava só de dizer, uma pessoa insuspeita no respeito que teve pela música portuguesa, o Fernando Lopes de Graça, fez muito trabalho, por vezes, sobre melodias e sobre textos, em que fez adaptações, arranjou, acrescentou, recriou. Há aquilo que eu chamo um folclore imaginário, que ainda não está escrito, não é? Mas que é feito por pessoas que têm raízes mesmo, não é? Eu posso dizer isto assim desta forma, vocês entendem, quer dizer, que têm raízes na cultura. E então dá-se ao luxo, eu acho que não é um privilégio, de recriar e inovar, e pode fazê-lo e deve. Isto é a minha opinião, não é? Até porque para o museu já temos os museus, deixam-os lá estar, estão muito bem, não é? E os filmes se fizeram de certas alturas, tudo bem, quer dizer. E o olhar e o conhecer é uma coisa, o viver a vida, que é sempre de nos adaptarmos e principalmente estabelecer, isto tudo isso é tão importante. Como é que a gente estabelece comunicação com quem nos vai ver? Vocês não fazem isso para vocês, não é? Claro, nós fazemos com uma intenção também de chegar a um público e sabemos qual é o público, mais ou menos, temos por alvo um público, um palco de festivais grandes. Houve um momento que tivemos como objetivo, durante algum tempo, preparar as músicas para conseguirmos atingir determinado objetivo, um palco grande. Então aí adaptamos a música a isto ou àquilo. Aliás, isto agora eu posso fazer Sim, isso pode só fazer um elogiozinho a vocês, que vale a pena. Quer dizer, a música transmontana, neste momento, a música mirandesa, nomeadamente, é conhecida porque vocês assistem. Não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, porque tiveram os discos, passaram pela rádio, deram entrevistas, mexeram-se de todo lado e tocam e continuam a tocar e ainda bem, não é? E vocês centrarem-se num determinado tipo de repertório
qualquer um de vocês vai ter com música amiga e toca o que apetece, não é? Claro. Mas quando vão para o grupo, vocês têm as tais balizas para trabalhar, então a desenvolvê-las e a inová-las. E isso é que eu acho que é muito interessante. Sim, tendo essas balizas, há pouco estava a falar que houve uma altura que tivemos vontade de meter instrumentos harmónicos. E eu falei, o buzuki, sim, é muito utilizado na música folk, celta, o que quisermos chamar. Para a música mirandesa faz sentido. E então são estas discussões que nós temos muitas vezes. Não faz sentido. Uma guitarra, eu estudei guitarra, todos nós tocamos guitarra, faz sentido meter uma guitarra em Galandum? Não faz sentido. Vocês não usaram a sanfona? A sanfona, sim, utilizamos. Sim. E neste caso foi o ir descobrindo em conversas com isto e com aquilo, vamos definindo o nosso caminho com calma, não temos ninguém a apressar-nos. Então este guitarro é este exemplar em lata? Essa é que é... É uma lata que vem na tradição mirandesa, que foi o tio Leiras que a fazia, o que nós hoje não vamos utilizar este lato, estamos a preparar músicas para o próximo disco. Não é aquele espírito de missão que nós falamos há pouco, mas pensamos no que nós fazemos, ter uma justificação que não seja cair ali com uma guitarra elétrica. Não faz sentido, não é? Tentamos justificar de alguma forma algo que possa, até também para que Galandum tenha um som completamente diferente e hoje também se pretende isso. Um grupo não tem que ser uma cópia de um outro grupo que já existe, a mesma sonoridade. Quem ouve Galandum percebe que é Galandum sem aparecer lá no rodapé dizer que é Galandum. São devedores de outros grupos que gostaste de referir, no sentido em que foram exemplares para vocês? Sim, há muitos grupos que nós... Cada um de nós tem vários exemplos, eu tenho vários, um deles é a Lamos Ganha, que para mim é uma referência e houve um clique a dado momento em Galandum, que estávamos todos num concerto no Porto, no Festival Intercéltico, em que o Kiki Almendros, que tocava a flauta pastoril, e o tamboril, que estava a tocar num tamboril, que era uma lata de tinta, e nós, nessa fase, estávamos a experimentar uma ou outra versão de Galandum, que era com guitarra elétrica, com bateria e tudo mais, e vimos aquilo, caramba, o que é que nós andamos aqui a inventar? Vamos pegar nas coisas, desde que sejam, é claro que tens ali uns pressupostos que tu tens que ter muita atenção, têm que ser muito bem captados, têm que ser instrumentos que soem muito bem principalmente, não é? Mas depois muito bem captados, com bons microfones, ter bons técnicos, e há ali uma série de conjuntos que tu tens que trabalhar muito bem, há ali uma série de coisas que tens de trabalhar muito bem para depois conseguires ter o teu objetivo final, que é aquele som que tu pretendes, um som antigo, um som seja do que for, mas que consigas transmiti-lo ao público. Portanto, ainda está por inventar, está a ser inventado todos os dias o vosso som. Exatamente. É por aí, sim. Eu, por exemplo, dizia também no início que não temos muito bem a certeza se é por aqui, se é por ali, todos os dias estamos com estas dúvidas. Mas já, o trabalho da tradição deve provocar isto nas pessoas, imagino eu. Também artista crítico, não é? Só queria dizer, de acordo com o que o Paulo disse e como complemento, e voltando só um bocadinho atrás por causa de meter instrumentos em Galandum, o Paulo dizia muito bem, quando se ouve Galandum, reconhece-se que é Galandum, isso é espetacular. Mas, se calhar se a quisermos entender como limitação, poderá ser a única, às vezes, que é cumprir com aquele som que já existe para trás, e já são uns quantos discos e uma história já formada, e também não podemos, de repente, tal como naquele início, eles não perceberam que não era para as guitarras elétricas, agora também não podemos pôr pura e simplesmente qualquer coisa e achar que vai ficar bem. Temos que jogar muito com os timbres, se casam ou não, temos que pensar em muita coisa. Eu não penso nisto numa perspectiva limitadora, mas há realmente requisitos que as coisas têm que cumprir e os instrumentos, num caso como o de Galandum, não podem vir do céu aos trambolhões e cair na banda. E depois, a par do trabalho nos palcos, tens o trabalho na comunidade. Sim. Que é de outra natureza. Sim, e é algo que me dá muito gozo. O que eu mais gosto de fazer no meu trabalho diário, no meu trabalho em Miranda, é mesmo a animação dos lares de idosos.
conhecemos como é que funcionam os lares de idosos, que estão, as pessoas mais velhas estão lá para comer, dormir e morrer, não é? Então, tudo o que eu puder fazer para lhe mudar o dia, eu sinto que aí sim é um espírito de missão que eu acho que é muito importante. Depois, ao pormenor, há idosos que estão ali, que têm netos, que raramente convivem com eles, e aqui há 2 anos tive um caso curioso, que é de uma senhora que estava lá, que tinha uma memória fantástica e em pouco tempo foi terminando por uma doença que ela tinha. Tinha um neto que era meu aluno. Ela ensina-me algumas músicas, o neto raramente estaria com ela. Ensinou-me algumas músicas num dia, eu passado 2 dias estava com o neto dela e na aula, porque eu também dou aulas nas AECs, no Conselho de Miranda, ensinei-lhe as músicas que a avó me tinha ensinado a mim e ele jamais aprenderia alguma música direta da avó. Eu sinto também que sou esse veículo para, sim, essa ligação, esse elo de ligação que falta de uma geração para a outra. Assim, eu tive de repente, um lampejo do que estava a passar-se. Eu fui professor na Escola Superior de Educação pelos anos 90 e de repente recebia toda uma geração com 20 e poucos anos que iam para educadores de infância, professores do primeiro ciclo e essas pessoas era como se tivessem levado um banho, não havia lá nada. Para já vinham todas de saia travada ou de calça apertada, para pôr aquela gente a mexer era um problema. Estás a ver o que é trabalhar com crianças que quando se baixassem rompiam os calços. E depois eram pessoas que não tinham, quer dizer, tinham lido pouco, felizmente pensavam e cantavam e namoravam, porque senão então não havia nada a fazer, mas depois era, por exemplo, tudo isto que nós estamos aqui a falar, para toda uma geração, era desconhecido. E eu perguntava o que é que aconteceu. Em 4 anos, quando se tem 20 anos, aprende-se imensa coisa. E é sorte. E foi possível trabalhar com gerações das escolas superiores de educação, havia pessoas sensibilizadas para isto, e fazê-las, elas olhassem para o seu país, para a sua cultura. E, portanto, eu continuo a dizer que sou otimista para nós termos possibilidade de o fazer. Agora, é assustador pensar que se pode chegar a uma idade em que se vai abraçar uma profissão de contacto e que Ou se não se ter tão pouco plástico, não é? teve-se uma vida muito triste, não é? Eu penso muitas vezes que esta questão da cultura e do saber pode sempre, por exemplo, para a sorte que nós temos tido aqui na Península as peregrinações para Santiago de Compostela, para os vários sítios. E vocês sabem que aquilo demorava meses a lá chegar, vinham da Europa toda. E iam chegando, iam convivendo, iam estando, iam procriando, e quando lá estavam, trocavam tudo o que vocês podem imaginar. Quer dizer, trocavam instrumentos, repertórios, contos, formas de resolver os problemas da vida, mesinhas para tratar, etc, etc. Quer dizer, era um alfobre de permuta de cultura que era lento, como as coisas devem ser feitas, tudo que é rápido não presta. Portanto, levava muito tempo, mas transformava quem fazia essa viagem, não é? E nós temos muita música, não sabemos de onde é que aquilo apareceu, e por vezes apareceu desta forma. Foi pelos anos do século XII, século XIII, XIV, que veio gente, que esteve ou que ficou, que se foi embora, e que trouxe e que permutou, não é? Eu, aliás, acho que nós músicos temos esta terrível dificuldade, é que tudo o que nós vimos e achamos interessante, queremos imediatamente apropriar, que é saudável, não é? Tendo sempre uma luta, que é, podemos perder a nossa identidade com isso. Ou seja, se nós pegamos uma determinada, por exemplo, eu podia-vos agora dar alguns exemplos que eu conheço, se nós pegamos numa prática que nos é muito atrativa, de repente podemos estar a mudar de campo de cultura. Nós, aliás, os portugueses estão sabem fazê-lo muito bem. Quando foram pelo mundo fora, até se dizia que se caferializavam. Sabem o que é que isso quer dizer? Eles iam, por exemplo, para a Guiné, para a África, para o Senegal, para a Índia, para o Japão. E quando lá estavam,
por vezes, integravam-se tão bem na cultura onde estavam que passavam a ser eles próprios parte dessa cultura. E, portanto, mudavam de campo. Não é? Mudavam de campo. Nós hoje vivemos uma outra situação muito engraçada, é que toda esta gente que está aqui, vocês e eu, de repente vamos à internet, vamos à televisão, vamos aqui e vimos este mundo todo a mexer por todo o lado. E o nosso problema, a nossa grande dificuldade é fazer silêncio dentro de nós para nos encontrarmos com aquilo que nós queremos e somos, para fazermos qualquer coisa que seja útil e que não seja apenas uma imitação ou uma adesão, que eu digo, precipitada e não pensada, a qualquer coisa que nos atrai de tudo. Isto é a dificuldade que eu acho que as novas gerações têm. São tantos os estímulos, é tanta a informação que têm, que o arranjar um caminho próprio, fazer silêncio, não é? É uma dificuldade tremenda. Tremenda. Mas o grande desafio. Silêncio, têm essa tranquilidade ou sentem também a necessidade de acompanhar? Eu acho que nós temos essa tranquilidade, até encontramos-nos muitas vezes para ensaiar em relação a Galandum. Passamos muitos fins de semana, os quatro, para pensar, para beber também e comer. Sim, tudo isso sentimos que faz muito sentido e para conviver com outras pessoas, mas sim, passamos muitas vezes fins de semana a ensaiar e a conversar sobre o nosso caminho, e isso é algo muito intencional que fazemos. Há alturas que combinamos ensaiar e passamos mais tempo a definir caminhos, sim, a conversar, a definir caminhos, e sentimos que sim, que é muito interessante e é essencial esse silêncio e ouvir o que é que cada um tem para dizer, porque muitas vezes podia ser mais fácil, olha, eu levo esta música, está feita e tal, ensaiamos e vai cada um para a sua casa, mas na realidade também gostamos disso. E também não vivem disto só, portanto têm essa liberdade. Exatamente, também não vivemos só disso. Sim, se calhar isso também é importante, o não termos essa pressão de viver só disso. Somos professores de música, o João dá aulas também de instrumentos, mas esse alívio da tensão de fazer, e cada um de nós tem outros projetos musicais também, desde para fazer outros ambientes musicais que gosta. Todos nós vimos de diferentes mundos musicais e vamos mantendo outras músicas. Por exemplo, no coro que tu diriges, qual é o repertório? Estritamente mirandês e tradicional ou não? Não, ali cantamos muitas músicas, também é importante abrir os horizontes para outras músicas, mas cantamos muita música portuguesa, desde Clã, Sérgio Godinho, Zé Mário Branco, muitos ambientes musicais de Espanha, Michael Jackson também, Hilda Wold, sim, cantamos outros ambientes musicais para perceberem que a música mirandesa é muito importante, mas há muitas outras. Sim, que há não muito. corremos o risco de fechar, não é? Fechar é que não. Eu trabalho, sabes, também com adolescentes e crianças, todas as semanas, de sorte. E que há tempos pensei que tínhamos que fazer um novo cancioneiro, que vai muito nesse sentido. O novo cancioneiro é permitir às novas gerações terem, conhecerem, fazerem, praticarem a boa música que há. E a boa música não se limita, como tu sabes, apanha muita coisa, a boa poesia cantada. E também o serem capazes, porque a questão é esta, muitas vezes eles só fazendo é que são capazes de ouvir, não é? E não vão ouvir a indústria musical, de facto é poderosíssima, e os bombardeia para os levar aos festivais, já nem é para comparar. E seca completamente outras expressões. Ou seja, o grande problema é passar por uma experiência vivida da poesia, da música, do conto, para serem capazes de se tornarem grandes leitores e para terem acesso àquilo que eu chamo de contemplação verdadeira, não é? Quer dizer, eu lembro-me o que aconteceu.
eu tive que escrever uma música do Zeca Medeiros, que acho fantástica, que é Música da Terra. Quero ver o Canto da Terra. É uma música lindíssima. O Canto da Terra. O Canto da Terra escrevi e assinei já em várias gerações. Quero ver que a terra toda algo para nós. E então, o pessoal aprendeu, cantava no refeitório em todo lado, e um dia agora vocês vão ouvir o original, apanhar um susto. Porque o Zeca Medeiros não é para brinquedo, tem aquela voz de trovão, só que hoje já gostam de ouvir. E isto eu estou a falar em relação a muitas outras situações em que não se pode. Eu sou de uma geração em que havia muito a ideia de que é preciso fazê-los, permitir às novas gerações terem contato com boa ópera, com música. Pois é, mas isso às vezes é remédio santo, é uma vacina para toda a vida, não é? E portanto, há que fazer a coisa com jeito. E o com jeito é fazer-lhes passar pelo corpinho as coisas. E quando passa pelo corpinho, depois o resto aparece. Uma coisa é certa, a música continua a ser uma escola de poesia e de literatura. A música é popular... uma escola de poesia, é uma escola quando não tem a palavra, não é? Às vezes a música é apenas som, é também uma mobilização do corpo de uma maneira inacreditável. Quer dizer, e nós sabemos como é importante que o nosso corpo seja sujeito a estímulos bons e fortes como é a música. Agora, para a poesia... Sim, algo que eu costumo fazer sempre é ensinar a música, mas antes de ensiná-los a cantar, é analisar o texto. E é algo que eu faço sempre. E há um grupo que eu sou grande fã e faço ouvir aos meus alunos, que é o Conjunto António Mafra. É das coisas mais bonitas que existe na música portuguesa. E analisamos mesmo músicas deles, analisamos sempre os textos. E também eles sugerem músicas para o repertório? Sim. Se bem que o que eles sugerem, e hoje estávamos a falar há pouco, a indústria musical é poderosíssima e seca as outras todas à volta. Há um fenómeno musical que uma empresa quer pôr e é só aquilo, e é a série da televisão, e é o passar, vem o pacote todo. E seca as outras todas. Claro que aparecem lá sempre com muitas músicas. E há uma censura que, enfim... Não é tanto a censura, mas sei lá, é difícil. Criar uma alternativa. É difícil, sim. Tento criar alternativas. Diga assim, olha, vocês têm a hipótese de trabalhar comigo bastantes coisas. Agora essas vocês têm todo o tempo para mim. Eu tenho que fazer outras coisas. E pronto, acabou-se o problema. Quer dizer, sabes porquê? Porque quando se abre a porta, a catadupa digamos, do que é mais vulgar. Depois são textos do doutor, são coisas que não se consegue trabalhar mesmo. Mas ao fim e ao cabo é como mostrares uma rabanada ou uma goma toda colorida, não é? É difícil que alguém escolha a rabanada e nós sabemos todos que é bem melhor na comparação. Mas é isso, aquilo é tão aliciante, entra de tal maneira que é perigoso, como nos dizia, é verdade, é mesmo perigoso. E é difícil conseguires apresentar algo ao mesmo tempo, e neste caso do Conjunto António Mafra, os textos são tão bonitos e têm muito fundo, por exemplo aquela do o Carrapito da Dona Aurora, que eu costumo utilizar muito, e o João sabe, por causa do respeito pelos outros, que o marido da Dona Aurora pegou no carrapito e deitou fora, sem mais nem menos e tal, tem muito fundo e consegue-se trabalhar outros valores. E muitas vezes aquela coisa, eu estava a ver se me lembrava agora de uma, que os meus alunos me pediam, ou duas alunas me pediam sempre uma música brasileira que é redutora, é uma coisa que sem texto, é muito difícil, na realidade é muito difícil. Quando eles veem um exemplo diferente, mais rico, conseguem perceber, enfim, é fácil fazê-los ver que... Sim, eu também tento fazer que a música seja divertida. E são divertidas, e às vezes não, dançamos e comemos. E eles lá, na vida deles, ainda têm, no resto da vida deles ainda têm contato com a música tradicional?
só uma experiência que tenho ali com Em contactos com música tradicional, todos ouvem Galandum e têm muito orgulho em Galandum. É uma coisa que eu também sinto muito orgulho, que todos ouvem Galandum. E os pais depois dizem, olha, em casa está-me sempre a pedir para pôr no YouTube e tal. Pronto, tenho muito orgulho. E não são nisso. só eles, o meu filho também anda um pouco, e o meu sobrinho. É interessante perceber que este caminho que nós fomos fazendo ao longo destes anos, sem tentar impingir nada a ninguém, mas que se vai Já, deixa-me transmitindo. ser otimista. Mais uma vez, nós estamos a viver uma época de ouro em relação ao reencontrar de instrumentos portugueses, por exemplo. Eu lembro de uma altura em que cavaquinhos não havia violas campaniças, Gaitas de fogo também estavam gaitas de fogo estavam perdidas. E não é de repente, com um trabalho muito sistemático e muito bem feito, de muita gente, como é o vosso caso, nós temos neste momento a viola campaniça no esplendor, não sei quantas pessoas a tocarem, temos as gaitas de foles a serem tocadas todo o Trás-os-Montes e cá para baixo, até a Associação de Gaita de Foles está em Lisboa, não é? E suponho que vocês não sabem com isso, mas pelo contrário. E os instrumentos entraram também, de pleno direito, dentro dos conservatórios das escolas de música, quer dizer, até uma licenciatura em guitarra portuguesa, todos os conservatórios dos Açores têm as violas vocais, quer dizer, isto está diferente. Isto está diferente. Há muita gente a tocar bem, por exemplo, agora só nos Açores há 3 encontros, um em São Miguel, outro no Pinto e outro na terceira, sobre as violas. E há muita gente, não só músicos, como também outras pessoas ligadas e, no fundo, em ambientes em que agora, repare, também estamos a ter muita gente que acabou por ter escolaridade, que conheceu os colegas, vão para músicos, vão para aqui e para lá, e de repente aquela gente que fala uma ou outra linguagem, sem ver de outra maneira, entendem-se e arranjam consensos sobre as questões culturais. E é isso que permite a capacidade que tem de organizar, não é? Quando a gente fazia as coisas sozinhos, meia dúzia de gatos, quer dizer, era muito difícil. Quer dizer, havia uma Gulbenkian, havia isto ou aquilo que podia fazer, mas não. Mas agora não. Agora são as câmaras municipais que pagam as coisas, quer dizer, e isto de facto está diferente, não é? O drama que tu disseste é um drama que eu sinto que é o drama do interior e da população que se foi embora. Quer dizer, Sim, eu não o viver a experiência do interior do país é confrangedor. Quer dizer, é muita gente que já não está lá, que só volta para as festas. As festas até mudaram de dia para ter as pessoas que vêm de fora. Quer dizer, festas que eram durante o ciclo do ano passam-se a fazer todos no verão, que é quando o pessoal vai. Não é? E isso é confrangedor. E dar a volta a isto vai muito para lá daquilo que nós podemos fazer com os nossos limitados meios. Ajudamos. Quer dizer, quando a cultura tem força, dá um bom empurrão. Mas é preciso de muito mais coisa. É preciso correios, é preciso centro de saúde, aquelas coisas todas que nós sabemos. E eu também acho que este país não é nada que interesse se não resolve essa batalha do interior. Quer dizer, de dar atenção, porque o interior ainda por cima, eu não sei, mas para mim é tremendamente belo, tremendamente interessante, quer dizer, e tem uma qualidade de vida que eu conheço gente que já fez essa opção e que tem uma qualidade de vida inacreditável. E agora, felizmente, já não estão como quando eu ia atrás dos montes, demorava um dia para lá chegar, agora não. Agora, felizmente, já chegamos e devemos ter mais comboio e tudo isso, e, portanto, já não estamos isolados. Portanto, é possível ter outras opções de vida que melhorem um bocadinho isto, não é? Ainda não falamos com todos. Também tem gravação, não é? Sim. Também estás envolvido no festival. Sim. Até este ano, agora acabou. Pois, este ano houve ali um diferendo entre... Pois, o festival, este Burro Gaiteiro, começou com uma ideia de Galandum há muitos anos, para recuperar essa ideia do gaiteiro que ia de festa em festa a tocar, e muitas vezes ia de burro. Apresentamos essa ideia aos nossos amigos da EPE, da Associação para o Estudo
do Gadazinino, e então fizemos esse festival durante uma série de anos, 16 anos, e este ano houve ali um diferendo e estamos numa fase de repensar o festival, mas vamos continuar com ele. Eu ia pedir, se alguém tivesse alguma coisa a perguntar ou a dizer, para fecharmos, porque estamos para lá do nosso... Eu gostava de intervir aqui em dois campos. Primeiro, para dizer que o conto tradicional, as recolhas diretas da boca dos informantes da língua mirandesa, estão muito bem representados. Portanto, em relação, por exemplo, a Trás-os-Montes. A área de Miranda, talvez por ser diferente, atraiu a atenção dos pesquisadores ao longo do século XX, começando pelo António Maria Mourinho, o Bárbaro Alves e por aí fora. Outra coisa em relação à música é uma constatação que, portanto, uma coisa é a necessidade de manter as tradições, recriá-las, portanto, não tentar reproduzir uma tradição medieval, anteriormente ao 25 de Abril, enfim, com instrumentos feitos artesanalmente, etc., mas introduzir todas as capacidades sonoras da modernidade para fazer, enfim, dentro da mesma tradição, mas apresentar a um público moderno. Portanto, o público também tem o direito a isso. Mas, em relação à música tradicional como património, só podemos, ainda podemos fazer recolhas, mas em relação àquilo que foi feito, eu tenho uma crítica a fazer em relação aos coletores, por um lado, aqueles que recolheram o cancioneiro como literatura oral e, por outro, aos etnomusicólogos que recolheram as músicas tradicionais. Embora as duas coisas, portanto, as duas áreas recolham o mesmo fenómeno, portanto, onde existe uma letra e uma música, o Giacometti, por exemplo, gravava nas cantigas de Segada, por exemplo, só uma estrofe ou duas, porque, enfim, não tinha fita, etc., e todas as outras estrofes, todos os outros versos repetiam a mesma música, ele parava a gravação. Por outro lado, quem se interessa só pelo cancioneiro, e temos imensos cancioneiros, calhamaços, talvez seja o género tradicional mais bem representado em termos de edição ao longo dos tempos, temos páginas e páginas cheias de palavras, mas música zero. E, portanto, falta esta ligação interdisciplinar entre os vários saberes para se conhecer melhor. E já não se vai a tempo. E já não só. Pois aí é que eu queria chegar. Outra coisa, esse fenómeno é que é mais difícil de aprender ou de tentarmos fazer a reconstituição, porque já não vamos a tempo. É a questão da música modal. Porque a partir do momento em que entra por aí fora o acordeão e instrumentos temperados, como uma escala temperada, as velhotas que cantavam ainda com uma escala frígia, mixolídia, etc., acabou. Que se tem que gerir, enfim, adaptar aos instrumentos. Eu gostaria que, enfim, comentassem também o que é que têm a dizer sobre este assunto. Olha, eu vou dizer qualquer coisa que pode chocar muitas pessoas. Eu acho que quando a gente não sabe, inventa. Sinceramente. E digo-vos, por exemplo, que temos muito pouca música escrita da Idade Média. Temos o cancioneiro do Codax e depois umas coisas pequeninas, dispersas, e o resto, quando se faz, é inventado. É inventado com o quê? Com conhecimento de causa. Sabendo como se fazem os modos eclesiásticos, como é que funciona em relação à música popular, tendo os registros de música popular que ainda recorrem aos velhos padrões melódicos e, portanto, reinventar. Eu dou-vos, por exemplo, eu acho que um trabalho que toda a gente conhece, e por isso é que eu o cito,
que é muito bem feito, é o Jordi Savall, por exemplo, tem um longo percurso neste momento já para 30 anos, ou coisa assim, ou 40 anos, em que transformou, digamos, o nosso contacto com a música do Renascimento, Idade Média, do Barroco e até música contemporânea, numa grande história que ele conta. As últimas coisas que ele fez, por exemplo, sobre a história da escravatura, são coisas notáveis de como é que se articula conhecimento, bons textos, boa música e muita coisa inventada que não existe de facto. Não existe de facto. E eu acho que nós não temos outra saída. Quer dizer, porque o grande susto é quando nós tentamos fazer apenas aquilo. Por exemplo, há muita gente que tenta copiar exatamente o que está na gravação que foi feita pelo Armando Lessa, pelo Giacometti. Está condenada com os enganos, com os próprios enganos. Com os próprios enganos. Está condenada a um desaire e a uma enorme tristeza, porque acontece que aquilo não é música viva, aquilo é música congelada. Está ali, não mexe. Uma pista, não é? E é o que tu dizes, há gente que até toca com os erros com que se gravou. Sim, porque muitas vezes eles gravavam pessoas já com alguma idade, que tinham alguma dificuldade em tocar, e eu conheço casos desses. Olha, isto... E às vezes criticam por eu tocar assim ou assado. Não, mas ele tocava assim, houve as gravações. E na realidade as gravações é apenas uma indicação e tu tens que atualizar o que foi colhido. O Sr. Avelino, na Aldeia Nova, lá em cima, nós gravámos, lembro, o Sr. Avelino tocava tocava a flauta de tamboril. E nós íamos lá gravar, e ele começou a tocar e nunca mais parava. E era uma melodia que repetia sempre. E eu disse, todos olham para mim. Até que ele falou, já chegará. Porque a expectativa de quem está a fazer um trabalho deste é muito diferente. Quer dizer, eu, por exemplo, quando gravei as violas campaniças lá embaixo, com o Zé Fortes, gravámos, olha, o Sr. Manuel Bento, a Dona Perpétua, a Maria, o raio das violas estavam completamente desafinadas. E aquilo podia ser um desastre completo. Quer dizer, ficava um registro fiel à importância que eles consideravam, que foram para a gravação, tudo bem, mas as violas estavam mesmo desafinadas. E então eu afinei-as todas, sabe? Fui eu. E de facto a gravação pode-se ouvir, não é? Ou seja, este tipo de situações que nos acontece toda a vida, não é? É porque nós não temos uma lata enorme para já, e também tomamos uma decisão que é uma decisão de não, tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. E às vezes resulta. E quando para terminar, Paulo, porque se calhar vamos ter que continuar a conversa noutro sítio, só a última chega. Pois eu ia contar algo parecido ao que o Domingos estava a dizer, até aconteceu com o Paulo Preto, ele saiu agora mesmo porque estamos ali a preparar o som, que foi com um gaiteiro, o tio Manuel Paulo, de Valdemira, que houve um professor do Paulo Preto, do Conservatório de Gaia, que tinha comprado uma gaita a esse tal gaiteiro, também as fazia, o tio Manuel Paulo, vendeu-lhe a gaita só porque ele era um professor do conservatório, pediu-lhe muito e tal, só que chegou ao Porto a tocar e tal, e a gaita soava-lhe desafinadíssima, porque ele fazia a gaita de fole, como faziam os gaiteiros, pronto, sem aquela afinação, como nós tentamos fazer hoje. E entregou ao Paulo Preto para lhe levar a gaita novamente ao tio Manel, porque estava desafinada, porque a gaita não era isto e aquilo. E então foi o Paulo Preto e o Bílio Topa, que tocava flauta transversal no conservatório, e foram lá ao tio Manuel Paulo, olha e tal, esta gaita está desafinada, assim assado, nós queremos a gaita com esta escala, e tocou-lhe uma escala na flauta transversal. E diz o tio Manuel, não, essa flauta é que está desafinada, estava afinada. E ele, habituado àquela sonoridade que para ele era o que era autêntico e era o que ele estava habituado, porque ele acho que nem tinha rádio na altura, então aquele era o som que ele ouvia e era o som que para ele era o que lhe fazia sentido.
E às vezes também corremos este risco de querer, atualmente não, atualmente já estamos noutra fase, já estamos noutra fase, mas pronto, temos que perceber, e quando ouvimos esses sons antigos, que eles tocavam, tinham aquela sonoridade. Hoje se calhar não faz tanto sentido estarmos a pegar num instrumento com essa afinação, ou se calhar faz, também são aquelas dúvidas que eu tenho todos os dias. Mas olha, as gaitas galegas e as vossas ssão uma vida. Exatamente, mantém ainda esse... esse... podem estar 200 a tocar ao mesmo tempo. Quer dizer, fizeram Olha, o temperamento delas, fizeram o temperamento delas. Podemos confirmar hoje à noite. A que horas, Cláudia? Às 10h30, Se tudo correr bem. um pouco mais tarde.